Olá pessoal, um abraço a todos os alunos de Sociologia. Espero que vocês estejam descansados do feriado da semana passada. Vamos à atividade dessa semana de Sociologia. Ela consiste em realizarmos e corrigirmos o teste de Sociologia da semana passada que passei no Google Sala de Aula. Certo? Aqui estão as 5 questões, que eu construí e elaborei para vocês. E antes de começarmos a comentar as questões e dizer a resposta, eu gostaria de parabenizar a participação maciça de muitos alunos, né, que participaram tanto pelo Google Sala de Aula, que foi um bom número, né, e tanto quanto para aqueles que não têm acesso e foi pelo WhatsApp. E ainda dizer que muitos dos alunos tiraram nota 10 em Sociologia, né? Então, parabéns aí, continue no empenho que vai dar certo, é por aí. Vamos à resolução das nossas questões, tá? Essa primeira questão de Sociologia aqui, né? Tem um texto motivador. Vamos aqui. A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer a sociologia uma disciplina científica capaz de criar respostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna. Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor como exemplo dos efeitos de um estado de anomia caracterizado, como eu falei para vocês. É bom que a gente vá pelo método de eliminação, né? Esse é o nosso método de resolução de questões. Então vamos, item A. Pela excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas? Não. Esse item não tem muito a ver com o que a sociologia surgiu, né? Que é o comando da questão está falando, o surgimento da sociologia no século XIX, ou seja, ali no envolto da Revolução Industrial. Nesse período, o Estado não tinha tanta regulamentação das atividades econômicas, né? Então a gente descarta esse item. Item B. Pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações. Corporações, ele quer dizer corporações empresariais, né? Das empresas, das fábricas, das primeiras... E isso não havia, até hoje a gente não vê tanta solidarização, né? Por conta desses laços, eles não são intensificados, muito pelo contrário. Cada um faz a sua meta, né? E trabalha. Item C. Pelo aprofundamento da desigualdade social. Sim, né? A gente pode, de alguma forma, compreender que as desigualdades econômicas, elas têm se intensificado. Mas isso não é o que é de mais importante que se pede no enunciado, né? Ele quer saber um dos efeitos do estado de anomia, um dos efeitos da relação capital e trabalho. E tem mais a ver com a desigualdade social do que a desigualdade econômica. Então, o último item, que provavelmente será o nosso item correto, é o quê? Pela ausência de instituições capazes de exercer um poder moral sobre os indivíduos. Então, o Estado de anomia de Émile Durkheim, ele fala sobre esse estado de ausência, né, de instituições que não conseguem exercer um papel moral sobre os indivíduos, certo? Primeira questão respondida. Depois vocês vão aí no meu privado para qualquer outra não compreensão para tirar dúvidas, tá? Vamos à segunda questão. Quais os 3 grandes sociólogos clássicos da sociologia, né? Os 3 grandes mais importantes que construíram, né, teorias, explicações, analisaram a realidade da sociedade, são aceitos no mundo acadêmico, mas produziram livros. Nós falamos bastante, nós realizamos seminários acerca deles. Aí não precisa discutir muito, né? Uma questão bem rápida, objetiva, simples, né? Só para recordar o que também é muito importante nós sabemos desses grandes autores, né? Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx. Então tá aí, o item A é a primeira resposta. Uma atenção para o item B, porque no item B nós temos Augusto Comte. E alguns, né, autores falam que, embora ele não seja um clássico, esteja entre os 3 principais, ele é o pai da sociologia. Ele, né, foi o primeiro autor que tratou e a chamou de física social.
Nós temos que lembrar disso, tá? Platão é um filósofo no item C e Friedrich Engels, ele é um discípulo do Karl Marx, né? Ele já não é um clássico, ele não é o mais importante. Então, vamos para a pergunta seguinte, né? Que também fala sobre os três autores. Rapidinho, vamos ler. O objeto de estudo da sociologia é caracterizado como compreensão do ser humano nas suas relações sociais. No entanto, na história da sociologia, cada pensador elaborou uma maneira particular de investigar os fenômenos sociais. A seguir, encontram-se imagens dos principais teóricos da sociologia sobre o objeto de estudo elaborado por esses teóricos. É correto afirmar que... Então, aqui tem a imagem, né? Tem uma certa legenda aqui, quase como se fosse uma nota de rodapé. Se você estiver mais atento, está aqui. Eu coloquei propositalmente essas informações, né, subjetivas, que às vezes ocorre mesmo nas provas do Enem. Então vamos aí ao item A. Max Weber, na figura 3, escreveu o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Verdadeiro ou falso? Você marcaria essa? Será se foi ele realmente? Ele é o da figura 3? Ele é o da figura 3. Está ali, né, ó, aproximando. E realmente foi ele que escreveu esse livro, né? A equipe que ficou com o seminário aí, ele é o principal obra que mais ele vendeu. Mas vamos ver por que os outros itens estão incorretos. Karl Marx está na figura 2. Não, ele está na figura 1. E ele escreveu elogios à organização social e política do capitalismo em sua obra? Não. Ele criticou a organização social e política do capitalismo. Ele não trouxe elogios, né? Então, esse item é incorreto. Item C. Todos esses autores são clássicos das ciências sociais, com exceção do Karl Marx? Não. Inclusive com Karl Marx. Item D. Émile Durkheim de nada contribuiu para o direito e a economia em suas obras. Esse é totalmente falso. Para muitos do direito, o Émile Durkheim tem uma importância fundamental como base, né? E sim como na economia. Então, a essa questão, nós temos aí o item A. Vamos à resolução dessa outra questão aqui. A sociologia como ciência foi criada no século XIX em um contexto marcado por mudanças sociais, que é a própria Revolução Industrial, né? E as desigualdades da época, que demandavam explicações para a intervenção dos problemas detectados. O tipo de sociedade que propiciou o surgimento da sociologia e a indicação de suas características são, respectivamente, vamos lá, item A, escravocrata. A sociologia ela surgiu com uma sociedade escravocrata, com a escravidão? Não, né, gente? Foi como eu acabei de falar, com a Revolução Industrial. E destes itens aí, qual é o que mais está afim e se assemelha ao que foi a Revolução Industrial? O processo de industrialização. Foi a sociedade escravocrata? Foi a sociedade capitalista, a socialista ou a sociedade feudal? Né? Foi de cara, vocês já podem ter certeza que o item correto é o item B. Sociedade capitalista, inchaço populacional na zona urbana, porque as pessoas migraram da zona rural para trabalhar nas cidades, né? Crescimento da criminalidade, porque as cidades cresceram desordenadamente, e aparecimento do proletariado, né? Então esse é o item correto. Dei um errinho aqui. Vamos agora para a nossa, que seria a nossa última questão, para finalizar aqui o nosso teste avaliativo de sociologia. Já sabemos que as ciências sociais é uma forma de conhecimento científico do ramo que estuda as sociedades e sua organização política, econômica, social e cultural. Como ela subdivide-se? Então, nós aprendemos aí que existem algumas formas de conhecimento, né, voltando um pouco, e as formas de conhecimento científica, né, tem vários ramos. A ciência da natureza, as ciências humanas, entre elas está as ciências sociais. E nas ciências sociais, nós temos a nossa sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, está aí o item correto, é o item B de bola, né? Por que não é o item A? Filosofia, que está no item A, praticamente a ciência mãe, né? Dela se originam todas as outras formas de conhecimento científico. O item C não é correto porque a geografia aí, ela deixa o item correto. E, por fim, no item D, também a psicologia deixa o item correto. Então, espero que vocês tenham feito aí proveito. E vamos a algumas questões acerca da nossa atividade posterior que iremos fazer. Até logo.